Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. Que bom que você está com a gente. Se você puder, abra a Bíblia, eu quero ler com você agora o texto que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19. E eu vou te mostrar por que esse texto é poderoso demais. Vamos lá? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus diz, tudo que vocês ligarem na terra, e queridos, tudo é tudo. Então nessa manhã, para que a gente inicie esse tempo de culto, eu quero orar e declarar sobre a nossa vida, minha vida, sua vida e de tantos que nos cercam, a palavra e a bênção de Deus. Vamos orar? Pai, sobre todas essas coisas nós queremos pedir a Tua bênção. Sobre conversões, Senhor, nós declaramos nesse lugar conversões, vidas que se entregam ao Senhor, famílias que são restauradas inteiras na Tua presença pela Tua palavra. Senhor, nós abençoamos as crianças, os nossos filhos, aqueles que já nasceram e aqueles que ainda nascerão. Senhor, nós glorificamos a unidade da Tua igreja nesse lugar que se reúne para Te adorar, para Te encontrar e para aprender a Tua palavra. Senhor, nós também agradecemos por todos aqueles que têm entregue as suas vidas, reconhecido o seu pecado e recebido ao Senhor como Senhor e Salvador. Todas essas coisas nós ligamos no céu e na terra agora, pela Tua palavra e em Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos. Queridos, abra a tua Bíblia em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Nós estamos no nosso momento de fidelidade e generosidade. E lá diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E muito mais do que dízimos e ofertas, dinheiros, Deus espera que nós o honremos de todo o nosso coração. Deus, Ele não está só interessado na sua oferta, mas na sua atitude de ir e entregar e louvar a Deus. E um dos maiores exemplos, disso na Bíblia, a gente vê lá em Gênesis 22, você pode acompanhar aí, Gênesis 22, de 1 a 19, eu não vou ler, mas que quando Deus pediu para Abraão entregar o seu único filho, Isaque, o seu precioso filho Isaque,
ao pedir justamente o que Abraão mais amava. O Senhor deu a oportunidade de Abraão honrá-lo com aquilo que era mais importante para ele. Eu quero te convidar, honre ao Senhor com aquilo que há de mais importante na sua vida. Amém? Queria conversar um pouquinho com vocês, se o Renan puder projetar. É uma imagem aí de algumas setas na nossa frente, diante dos nossos pés. E a pergunta que eu faço, e faço para você: o que faz a vida valer a pena? E pensando em muitas coisas, né? Não sei se você pensa. Quantos aqui pensam muito? Assim, pensam exageradamente. Tem gente que não pensa muito, não gosta de pensar, né? Prefere nem pensar. Eu penso bastante, mas eu fiquei pensando em muitas coisas e me lembrei daquela passagem de João 14, quando os discípulos estão ali perto de Jesus e eles perguntam para Jesus, né? Começando por Tomé, aquele que sempre perguntava coisas, né? E que duvidava e tinha questionamentos. Ele pergunta: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos então saber o caminho? E ele questiona, né? E aí Jesus responde o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí em seguida Filipe, mais uma pergunta. Viu? Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Mostra pra gente quem é o Pai, esse negócio de Deus Pai, o Senhor é Deus aqui na terra, homem, filho, né? Tava difícil para eles entenderem essas coisas todas que estavam acontecendo ali. É muito importante a gente imaginar, é como se a gente estivesse ali. São perguntas diante de uma pessoa que apareceu e transformou aquela realidade, transformou tudo que estava perto dele. Ele chegou e as pessoas começaram a se aproximar e ele vinha e falava sobre vida. E ele tinha palavras eternas e aquilo ecoava no coração das pessoas. As pessoas começavam a entender coisas. E as pessoas se aproximavam cada vez mais desse Jesus. E ele falava que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Ele mostrava que ele era o alvo, que ele era a porta. E que se você tivesse ouvido para ouvir, você iria ouvir. E aqueles discípulos e todo mundo que estava perto queria entender tudo isso, né? Era tudo muito grande. E o que saía de Jesus era muito produtivo. Eram palavras de vida, eram palavras que entravam dentro das pessoas e produzia coisas. Essas palavras que saíam da boca de Deus, que era Deus encarnado, Jesus na terra, eram palavras que respondiam perguntas, que faziam perguntas, mas que também respondiam perguntas, que traziam um sentimento para eles que eles nunca tinham sido encorajados, vividos, né, dentro daquele lugar. Então Filipe fala assim: mostra para a gente o Pai. Como que a gente vai saber? Então, se você falar isso, Jesus, tá bom, tá tudo resolvido. E aí Jesus responde assim, né? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. E aí eu pergunto para você, se eles que estavam ali coladinhos com Jesus estavam perguntando isso, imagina eu e você, depois de 2000 anos, né? No mundo em que a gente vive, com tudo que a gente vive, com tantas respostas que a gente tem acerca da vida. E a gente quer muita resposta sobre a vida. E acho que todo mundo tem respostas sobre a vida baseadas em alguma coisa. E eu acho que você e eu estou falando de você, mas eu me incluo, a gente faz muitas perguntas. E a gente pergunta sobre tudo, sobre a vida, sobre o que vai acontecer. Né? Eu estava vindo para cá, estava ouvindo umas músicas diferentes no carro, músicas cristãs, assim, mas
numa outra pegada, assim, né? E aí eu falei para o Zé Ricardo, falei assim, você viu como as pessoas querem respostas? Elas querem direções, elas querem saber o que vai acontecer amanhã. Então elas ficam, né, até cantando sobre aquilo que elas querem ouvir. E Jesus esteve ali e Jesus mostrou. E quando Jesus fala, responde a primeira pergunta a Tomé, eu sou o caminho. Ele diz para mim, para ele e para as outras gerações que virão depois de nós. Ele é o caminho, ele não é um caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade. Ele não é uma das verdades, ele é a verdade. Ele é a vida. E quando eu falo vida, não sei o que vem na sua cabeça, mas é uma vida no sentido do que significa vida e não sobrevida. Não estar sobrevivendo na terra. Ele vem e fala, eu sou o caminho, eu não sou o destino, eu sou o caminho. Você vai vir até Deus através de mim, mas eu não sou o destino, eu sou o caminho. E aí, a gente pensa, né? Quantos de nós procuramos o sentido da vida? Quantos de nós? Em algum momento você já deve ter perguntado isso. Qual o sentido da minha vida? Quem já perguntou isso? Por que eu estou aqui na Terra? Que vida é essa? O que eu estou fazendo aqui? Em algum momento você deve ter feito essa pergunta, ou se você não fez ainda, os mais novos vão fazer ainda. Né? Que sentido tem a vida? E essa pergunta vem de encontro. Então, o que faz a vida valer a pena? Se eu quero o sentido da vida, eu quero uma resposta, o que faz a vida valer a pena? E muita coisa não faz sentido. Quando eu pergunto o que faz sentido, Deus não, falo comigo mesmo, né? Quem ainda não chegou até esse Deus. Mas qual é o sentido da vida? Muita coisa não faz sentido. Se a gente lê Eclesiastes, então, aí a gente pira, né? Aí você fala, não adianta mais nada, não quero mais nada, não quero mais saber de nada. Vou desistir. Né? Mas por quê? Porque é um enigma. A vida é um enigma e a vida não tem respostas, assim como os discípulos queriam as respostas de Jesus. Jesus não disse uma coisa muito clara. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Diz muita coisa? Fica muito claro? Respostas muito claras? Não. Então, e vez ou outra a gente começa a fazer essas perguntas, né? E de vez em quando eu me pego fazendo essas perguntas, né? Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que desse jeito? Por que não daquele jeito? E tantas vezes a gente depende dessas respostas para que a nossa vida flua. Quantas pessoas estão paralisadas dependendo de respostas para viver a vida? Ou porque alguma porta se fechou, ou porque algo ruim aconteceu, ou porque ela não teve aquilo que ela queria, ou porque a vida dela mudou de trajeto de alguma maneira, e ela paralisa ali, porque ela não foi satisfeita, ela não recebeu essa resposta que ela tanto queria. E pensando nisso, eu imagino que essa pergunta, né? Eu imagino que a gente pode pensar assim, tem um grupo de pessoas que pensa que a vida não vale a pena. Tem gente que acha que a vida não vale a pena. Vocês já conversaram com gente assim? Tem gente que acha que a vida não vale a pena. Tem filósofos que explicam isso e explicam o porquê das pessoas se matarem, por exemplo, tirarem a própria vida. Porque eles chegaram à conclusão de que tem muita coisa que não tem resposta, então fica difícil de ter essa sensação de tranquilidade para se viver a vida. E então, viver não vale a pena. Para que viver? Se não tem sentido, não vale a pena viver a vida. Mas também tem aqueles que falam que viver a vida é curtir. Né? Qual o sentido da vida?
só desfrutar. Desfruta de tudo. Tem uma frase, não sei onde que eu li essa frase, mas está assim: a vida é curta, então curta. Então, gente, vamos viver a vida, né? Então tem um grupo de pessoas que é assim: vive a vida, deixa a vida me levar, né? Do jeito que for, vai. Tá muito legal a vida. Vamos fazer tudo o que tem para fazer hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem gente que tem essa teoria e segue nessa resposta para responder essa pergunta. Outros têm uma concepção de que a vida é uma outra vida. Ainda não se chegou nela. E a gente está nessa vida para se preparar para essa outra vida. Então, a gente tem que fazer tudo certinho, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que melhorar, evoluir como pessoa, para chegar a um outro destino, que, na verdade, o sentido da vida está nesse outro lugar, nesse outro ponto que a gente ainda vai chegar. E a gente ainda não chegou. E eles passam a vida achando que eles precisam se aperfeiçoar, né? Para essa nova vida que vai vir, para você ser aprovado e você alcançar esse lugar. Tem um estudioso que é da base dos estudos da psicologia, que ele fala, que é chamado Carl Jung, talvez você já tenha lido alguma coisa sobre ele, que ele falou que todas as pessoas com mais de 35 anos que ele atendeu no consultório vieram com essa pergunta: qual é o sentido da vida? Todos eles chegaram nesse lugar, né? Então, ou seja, há um grande fato a se pensar. E a gente precisa pensar, a gente não pode ser alienado. Não vou nem pensar porque eu não sei a resposta, então não vou nem começar a pensar, né? É melhor a gente nem saber. E eu queria te dizer uma coisa: a gente precisa pensar. Vocês não podem só vir aqui ouvir quem fala e não pensar sobre as coisas. Vocês precisam ler, estudar, buscar saber. É importante isso. Deus deu a inteligência para a gente. E Deus quer falar com você. Ele não quer só falar através de alguém. Ele quer falar com você. Ele pode responder para você. Então, para onde você está indo? Por que você está indo para onde você está indo? E como você está indo? Fica com essas 3 perguntas. A gente precisa buscar direções. Porque muitas vezes a gente quer chegar em São Paulo, mas a gente está indo para uma outra pista que não chega até São Paulo. A gente não pegou a Bandeirantes nem a Anguera. A gente pegou a SP sentido Piracicaba. A gente não vai chegar em São Paulo. Você precisa definir para onde você está indo, por que você está indo e como você está indo. Porque senão você não vai chegar. E você está deixando a vida te levar. E você não vai ter tantas respostas. Tem muita gente que encontra respostas em ideologias, por exemplo. Em religiões. E a gente aqui talvez tenha uma resposta, né? Não sei como é que está para você isso, mas às vezes tem gente que se envolve com ONG, né, com organizações, com algumas questões políticas, porque lutam por esse ideal e o sentido da vida está aí. Mas hoje, eu quero dizer para você que, independente do que você tenha pensado até aqui, o que eu quero dizer para você é: a gente precisa viver a vida de um jeito que essa vida vale a pena. Sabe por quê? A gente fica velho muito rápido. Quando você piscar, você já está velhinho. Pergunta para as pessoas mais velhas. Fecha o olho, você fala assim: nossa, eu falo com meu pai que fala isso. Meu pai já tem quase 69, e ele faz coisas de 20 anos. De quem tem 20 anos, e a gente fica bravo com ele. Fala: pai, você não pode, pai, subir aí, fazer isso, fazer aquilo. Imagina, eu me sinto do mesmo jeito. Me sinto como se eu tivesse 20 anos.
Então ele não entende isso, né? E a gente tem dificuldade, porque passa muito rápido. Rapidinho a gente está lá na frente. Então, a vida precisa ser de fato vivida. Você não pode passar por essa vida sobrevivendo e não sabendo para onde você está indo. E essa é a mensagem que Deus tem para você hoje. Não sobreviva, mas viva a vida. Escolha viver a vida, porque Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E não é só a vida, porque depois da morte tem vida. É porque Ele carrega palavras de vida. E a vida fica diferente quando você escuta e é enxertado nessa vida. E é aí que eu quero que você caminhe comigo. O que anima você a acordar segunda-feira? Deus me livre. Segunda-feira, olha, é uma tortura. Não vejo a hora que chega a sexta. Não dá para viver a vida assim. Não dá. Para onde você está indo? Por que você está indo? E como você está indo? Não dá para ficar sendo engolido pela rotina da vida. Não dá. O que te tira da cama? Além da obrigação, do dinheiro que você tem que trazer para casa, do sustento, ou da faculdade que você está estudando. O que acorda você? E é claro, a Bíblia, nós estamos aqui na igreja, né? A Bíblia é a nossa luz. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. E eu fui para as cartas de Paulo, a fim de tentar descobrir, via as lentes de Paulo, que é um cara assim que eu tenho uma certa, assim, gosto do jeito que ele fala, do jeito que ele ensina. E eu não sei se é pela semelhança de que ele não andou com Jesus, mas ele foi encontrado por ele. E assim como eu fui encontrada por Jesus, não, né, ele me encontrou em algum momento e acho que eu tenho uma identificação com ele, né? Parece que a linguagem dele acessa muito aquilo que eu penso. E eu queria ler com vocês. Queria ler a carta de Filipenses. Agora eu vou ler a Bíblia mesmo. Capítulo 3. Tem que pôr o óculos, senão não dá para ver a letra da Bíblia. Tá vendo como o tempo passa rápido? De repente, eu não consigo ler a Bíblia sem o óculos. Olha que legal. Mas antes de você ler a Bíblia, vamos pensar que Paulo, fiquei pensando na vida de Paulo, né, antes, porque eu fui lá nas cartas de Paulo. Paulo, o que será que acordava Paulo todos os dias? O que fazia Paulo levantar de manhã? E eu poderia ficar com aquela explicação de que Paulo, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Uau! Mas isso eu acho que é razoável para nós cristãos. Cristo, Cristo, Cristo. Pronto, acordo toda segunda-feira pensando em Cristo, igual Paulo. Tá, também. Seria normal para a gente, porque somos seguidores dele, somos adoradores de Cristo. Mas vamos ler lá, capítulo 3, versículo 1. Do 1 ao 10. Queria ler com vocês. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Grifa esse círculo aí na sua Bíblia, e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Uau, que texto! Eu até choro quando eu leio. E é importante pensar que Paulo, quando ele escreveu a carta de Filipenses, Colossenses, ele estava preso. E ele estava preso em Roma há alguns anos. E ele escreve essa carta preso. Faz ideia agora. Volta e lê de novo. Ele estava preso, prestes a ser julgado. E quando uma pessoa ficava presa em prisão domiciliar, ela tinha que pagar todos os custos. Então, Paulo tinha que pagar o guarda que ficava com ele, a comida, o aluguel da casa, e ele estava lá dentro já há alguns anos, muito provavelmente, aguardando esse julgamento, e já desconfiado de que ele sairia ali somente morto, que foi o que aconteceu, porque dali ele não saiu mais. Então, ele está ali dentro e ele escreve esse segredo que eu peço ao Espírito Santo que seja revelado no seu coração, do mesmo jeito que foi revelado para mim. Vamos lá no verso 5, que ele começa a explicar, ele começa a dar um currículo dele. Ele começa a falar detalhes sobre ele. Paulo não era qualquer um. Paulo não era uma pessoa ignorante, que não sabia de nada e que caiu de gaiato ali. Não, Paulo era um homem importante. Paulo, ele era de uma linhagem pura. Ele tinha todas as bagagens possíveis, plausíveis de uma pessoa que conhecia as Escrituras. E ele apresenta no versículo 5 o currículo dele. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fala tudo. Títulos e mais títulos a respeito de quem ele era. Privilégios que ele poderia ter em relação a quem ele era. Relação com a vida, para dizer essa resposta aqui, ó, para pensar nessa resposta do que a vida valeria a pena, talvez ele tinha muitas respostas plausíveis, baseadas na história dele, na identidade dele, que já estava muito definida. Sabe aquela história de quando o seu pai e sua mãe é médico e você já sabe que você vai ser médico também? Mais ou menos isso. Estou tranquilo, já sei o que é a vida. Ele tinha todas as respostas. Ele sabia nitidamente quem ele era. E ele era merecedor, no versículo 6, se vocês verem aí, ele era um merecedor das bênçãos de Deus segundo a lei. Ele era merecedor, ele estava dentro, ele estava tudo ok. E ele trouxe essa explicação sobre ele, que poderia nortear para ele, para onde ele iria. Ele sabia, ele deixou muito claro, que olha assim, olha, está aqui, ó, eu sou esse cara, tal, é isso aí, eu tenho certeza de onde eu vim, eu sei que é isso, tal. Porém, versículo 7, e aí é que começa. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. A experiência dele foi tão forte, foi tão real, que nada do que ele tinha visto até ali fazia sentido para ele. Nenhuma resposta
do qual ele tinha respondia o que Deus estava mostrando para ele, do que dali para frente aconteceria. E era isso que ele queria mostrar para quem estava lendo essa carta. E está querendo mostrar para você. Que aquilo que para você era uma grande coisa, ele considerou como perda. Quanto mais se tem, quanto mais se é, menos se tem. E no versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Tudo que eu já sei, o que eu já sabia da vida, o que eu acho de mim mesmo, as minhas autoconfianças e tudo mais, tudo isso, comparado à grandeza do conhecimento de Cristo, para quem eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe o que é esterco? O que é esterco? É lixo, é resto, não é nada. Não, nada é comparado à grandeza do conhecimento de Cristo. É isso que Paulo está mostrando. Verso 9. Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E ser achado nele, ser encontrado nele. O que quer dizer isso? Há uma fundição tão grande entre você e Cristo, entre Paulo e Cristo, e entre a mensagem que ele queria deixar para as pessoas, que você é achado dentro de Cristo. É uma coisa que se funde. E que aquilo que ele fala lá, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, faz total sentido. Porque é uma fundição entre duas coisas, aonde você não consegue separar. E você não consegue visualizar. E quando ele fala aqui, as convicções, né? Não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem mediante a fé, eu vejo que ele está querendo dizer assim, a fé em Cristo, amém, a gente tem fé. Mas a fé é a experiência com Cristo. Não é só a crença em Cristo. Quando ele fala de fé aqui, porque está fundido, está achado nele, está um dentro do outro, é porque é uma experiência muito real, muito grande. É mais do que a gente pode imaginar. E lá, vira uma página aí da sua Bíblia, se você está de papel, 2 páginas, você vai cair no livro de Colossenses. Lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 2, ele fala assim, Paulo continua, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer respostas? Ele está te dando. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, ele está falando, estou presente com vocês em espírito, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Pula para o versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Tem muita resposta aqui. Não precisava nem falar mais nada. Mas assim, eu vou tentar falar o que está no meu coração e o que me fez chorar por vários dias essa semana, pensando nisso. Existe um norte para mim, quando eu leio isso, e é o mesmo de Paulo. E é isso que eu tenho mergulhado todos os minutos. Conhecer a Cristo e ser achado nele. Conhecer a Cristo e
e ser achado nele. Quem é Cristo? É Deus. E quem é Deus? O nome dele é Jesus. E Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma energia, Jesus é uma pessoa. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Deus. Eu não sei você, mas a minha vida não faz sentido e não vai valer a pena se eu não tiver essa resposta para a minha vida. E a gente não conhece Deus e Cristo lendo livro. A gente não conhece Deus e Cristo lendo só a Bíblia. A Bíblia, sim, fala de Deus. Mostra caminho, mostra respostas. Mas conhecer a Bíblia não é conhecer a Cristo. Conhecer a Bíblia, sim, a palavra de Deus se revela. Mas a relação com Cristo é pessoal. É fundida, é diária. É o tempo inteiro. E esse é o grande mistério da vida. E no verso 10, lá de Filipenses 3, ele fala 3 coisas. Conhecer a Cristo. Ser mergulhado no poder da ressurreição. E participar dos seus sofrimentos. Essas 3 coisas eram o que Paulo acordava toda segunda-feira. E fazia tudo o que ele fazia. E vivia tudo que ele vivia. Eu não sei por que você vive, mas a partir disso eu me pergunto, e eu passo a imaginar, se eu perguntasse para Paulo, e aí Paulo, o que você tem para me dizer? Por que você acorda toda segunda-feira? Eu acho que ele me responderia, estou deduzindo, olha, eu acordo atento para discernir em todo o tempo, Deus no meu dia, nas minhas circunstâncias, para vê-lo, para percebê-lo. Eu acordo tendo a certeza de que Ele enche toda a terra, assim como diz lá em Salmo, que os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Só quem tem uma relação consegue perceber Deus, quando olha a qualquer coisa, por exemplo, na natureza. Onde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está o Cristo? E eu penso, vou dar a minha linguagem, o que eu vejo, como eu vejo, Deus pode se apresentar para você de várias formas. Claro que aqui na reunião, onde a gente se reúne, canta, ora juntos, Deus sempre se manifesta, Deus sempre fala, Deus toca, Deus nos restaura. Mas eu penso que Deus ocupa o lugar do encantamento, o lugar do assombro, o lugar do arrebatamento. Deus, para mim, ocupa um fascínio sobre a vida. Aqueles momentos que o tempo congela. Não sei se você já viveu isso. Você já viveu isso onde o tempo para? E você fala assim, Deus está aqui. Você é preenchido por algo. Você é invadido por um sentimento, por uma percepção, por uma coisa que nem você sabe o que é. É Deus. Isso é Deus. É quando você olha, por exemplo, para um ninho de passarinho numa árvore, eles construindo aquilo de um jeito como se nunca alguém tivesse dado curso para eles. Você fala assim, gente, que coisa mais maravilhosa. Como assim? Como que eles fazem esse ninho? Ficam aqui, né? A gente no final do ano a gente viu aquele quero-quero, né? Na praia. Ele ficou meses, mais de mês, em cima do ovo, esperando nascer. Cara, não tem como você não olhar aquilo e não ficar encantado. Sabe aquele momento que você é tão completo, é tão pleno, é tão cheio, que você é invadido de uma coisa que você fala, nossa, eu não queria sair mais desse lugar. Sabe quando você olha e
Você fala assim, Deus está nesse lugar, tem alguma coisa aqui. E eu vou dizer para você, Deus está nos lugares. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Deus está no encantamento com a vida. Por isso que quando a gente perde o encantamento para a vida, fica tudo mais difícil, porque você não consegue ver nada, sentir nada, perceber nada. E tudo perde a graça. Deus está no encontro com as pessoas. Quantas vezes você está sentado com uma pessoa e você fala, Deus existe. Deus está no encontro com as pessoas. Momentos profundos, momentos que parece um infinito, parece uma coisa que não vai acabar nunca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando estranho. É meio difícil, né? Mas assim, é uma coisa assim, é a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Tem um livro que fala de Deus como fascínio tremendo. Que Deus é ao mesmo tempo fascinante e assustador. Porque quando Deus aparecia na Bíblia, Ele falava, não temas. Porque a presença dEle é tão forte, tão grande, que você sente medo às vezes. Quando João, na ilha de Patmos, se encontrou lá com Deus, o que aconteceu com ele? Caiu. Deitado no chão. Quando os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e de repente Jesus apareceu. O que aconteceu com eles? Medo. Jesus falou, calma, não temas. Não tenha medo. E eu vou dizer para você, quando a gente está diante de algo tão fascinante como Deus é, isso nos constrange. Esses dias eu fui no médico e aconteceu uma coisa muito... Deus já me aparece sempre de formas diferentes para a gente, né? Mas esse dia foi muito inusitado. E eu estava lá e estava preocupada com uma coisa, e eu cheguei no médico, expliquei para ele e tal. Aí ele foi me examinar, e aí ele falou assim, reagiu como médico, respondeu como médico e tal, foi atencioso, falou, não, vamos fazer um exame, tá bom. E aí, de repente, ele olhou para mim assim, do nada. Do que você tem medo? A hora que ele perguntou isso, comecei a chorar compulsivamente na frente do médico. O médico não sabia o que fazer comigo. Pegou lencinho, começou a falar um monte de coisa, eu não estava nem ouvindo o que ele estava falando. Mas a voz dele foi a voz de Deus para mim. E eu cheguei em casa, o Ricardo viu com cara de choro e falou, nossa, vai morrer, né? Deve ter recebido alguma notícia. E aí eu falei, não quero falar, não vou falar para você agora, porque eu vou ter que trabalhar à tarde, vou chegar com a cara desse tamanho de choro, eu preciso me recompor. Não, mas você vai ter que falar, você vai ter que falar. E aí eu tive que contar para ele, e aí eu falei, não foi pela pergunta. Você não está entendendo, você não está entendendo. Ele era Deus, você não está entendendo, eu falava para ele. Não foi a pergunta que ele fez. Foi quem ele representou para mim naquela hora. Existem várias formas de Deus se apresentar para você em vários momentos do seu dia. Quando você é confrontado, quando você é amado, quando Deus te leva a lugares para você ser curado, quando você recebe uma palavra de uma pessoa, quando você olha para a árvore e fala, uau, Deus existe, e você é inundado por isso que eu estou te falando. Então, essa sensação, e disso que eu estou falando para você, dura minutos, dura segundos, dura horas, mas eu quero falar para você que você não pode produzir isso, porque isso não depende de você. Mas depende do quanto você mergulha em descobrir a respeito de Cristo. Se tem uma coisa que você precisa sair daqui hoje, pensando, eu preciso acordar atento para ver as visitações de Deus para eu conhecer Ele mais. Eu preciso.
É por isso que eu vivo. É por isso que eu acordo todas as segundas-feiras. E eu me mantenho alegre aqui, assim como Paulo esperando para morrer. Por quê? Porque quando Cristo revestir você, você vai ser despido de toda a roupa velha, de tudo que você carregou até aqui, de tudo que você trouxe até aqui, de tudo que não dava sentido para a tua vida, de tudo que faltava ânimo para você viver. Porque quando a roupa dele cobrir você, o poder da ressurreição cobrir você, você vai ser invadido por uma ressurreição que faz você viver. Pela vida que há nele. A vida que há nele nasce em você. Porque o poder da ressurreição é a vida dele nascendo em você. Todos os dias. E aí sabe o que acontece? Você se reveste de bondade, de amor, de mansidão. Você não consegue mais mentir, você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes. Simples. Você começa a ser curado, você começa a ver a vida diferente, a vida começa a fazer sentido. E esse monte de seta, parece que elas começam a ir para um lugar só. E por último, quando ele levanta lá no versículo 10. Deixa eu só relembrar aqui. 3:10. Quero conhecer a Cristo, poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Eu penso que ele queria sofrer o sofrimento de Cristo, porque morro com ele, e com ele deixo de ser aquilo que eu, sem ele, seria. Então eu morro e eu renasço. Ou seja, o sofrimento dele, emergido nele, faz com que eu renasça, assim como Cristo ressurgiu. E quando você ressurge, você começa a... Primeiro você sofre as dores de Cristo. E aí você morre, e aí você vem ao mundo participar dessa nova vida. E quando você olha para isso, para o sofrimento de Cristo, você participa do sofrimento de Cristo, eu entendo que você morre com Ele, e você vive nessa dor, e se entrega para Ele, e você começa a entender uma outra coisa, que é você se dedicar para alguém além de você mesmo. Porque daí você é Cristo ao mundo. Quando você renuncia ao seu egoísmo, você sofre. Porque é muito bom fazer as coisas por nós. E ficar na nossa zona de conforto, fazer só o que a gente quer e só pensar no nosso bem-estar. Mas participar do sofrimento de Cristo é renunciar ao egoísmo. Porque Cristo morreu por todos. E quando eu estou em Cristo, eu morro com Ele. Ou seja, eu deixo de ser uma pessoa egoísta e passo a ser alguém que pensa no outro mais do que em mim mesmo. E isso não é fácil de fazer. Acordar para se dedicar a alguém que não seja você mesmo é difícil. Pensa na experiência de uma mãe. Tão sofrido, tão difícil. Fala com a mãe, nossa, né, passou por tanto e tal, a gravidez, a amamentação. Aí depois a criança chora à noite, não dorme, né, Hugo? Mas é a experiência de não ser egoísta, de não dormir na hora que você quer. E quando você vive em Cristo e você é achado nele, você não vive mais por você mesmo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu não vivo por mim mesma. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo por Ele. Eu ajudo as pessoas por Ele. Eu faço a feijoada por Ele. Eu limpo a minha casa por Ele. Eu cuido dos meus filhos por Ele. Eu venho à igreja de sexta à noite por Ele. Eu venho aqui de domingo de manhã por Ele. Eu venho ajudar na limpeza da igreja por Ele. Porque eu faço mais do que para mim mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, porque doar-se é sentir o amor. É abrir mão de mim,
É abrir mão do que é gostoso, às vezes, é cansativo, é, às vezes, desesperador, mas a experiência de Cristo é essa. Todas as coisas são como nada, como lixo, como esterco, diz Paulo. Então, a minha oração para você é a mesma que tem sido para mim. Porque essa tem sido a minha busca, o desejo do fundo do meu coração, que você possa entender no teu espírito qual é o sentido da sua vida, partindo desse ponto. E eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse nas coisas que você escutou. É algo que Deus vai construir na sua vida a partir de agora, de hoje, de amanhã. Depende de você. Depende do quanto você vai mergulhar nisso. Eu quero ser achado nele. E o meu desejo é que a sua vida possa valer a pena. Que você encontre Deus, encontre Cristo nas coisas grandes, nas coisas pequenas, e que Ele simplesmente te toque na hora que Ele quiser, e te toque com o sopro da vida, e a vida com letra maiúscula, porque Cristo é a vida. Pai, nós te imploramos, Deus, somos suas criaturas, e somos seus filhos amados, porque nos entregamos a Ti um dia. E o nosso maior desejo nessa noite, Pai, é que a nossa vida possa valer a pena. Nos ajude a olhar para o Cristo, que é o Senhor. A ser achados dentro daquilo que o Senhor é. Ajude-nos nessa caminhada, nesse trilhar, nas variadas formas que o Senhor tem se mostrado a cada um aqui. Nas respostas que cada um tem procurado aqui, Pai. Se eu puder, Senhor, nessa noite fazer uma oração que o Senhor venha de encontro com cada coração. No lugar que cada coração está. Trazendo clareza, trazendo nitidez, Pai. Desse caminho que é o Senhor. Da vida que há em Ti, Pai. E daquilo que o Senhor se revela em cada passo que a gente dá. E que, Senhor, que nós não, em nenhum momento, que a gente não desista. Que a gente não ache difícil, mas que a gente mergulhe de tal forma no Senhor, que o Senhor vai nos carregar no colo, e o Senhor vai nos sustentar, e o Senhor vai trazer mais coragem, e vai tirar todo o medo de ser tocado pelo Senhor. Por isso, Pai, se o Senhor pudesse tocar agora, Pai, toque em nós. Toque em nós da forma pelo qual cada um aqui precisa e reconhece a Tua existência. Talvez não seja da mesma forma que a minha, mas, Pai, que não só agora a Tua palavra traga força, clareza, de respostas do sentido da vida, mas que nessa semana, cada um aqui tenha experiências para contar em relação ao que o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós somos dependentes do Senhor e nos reunimos aqui porque glorificamos o Teu nome e porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Se faz presente, Pai. Toque em nós. E se tem alguém aqui, Pai, que tem se sentido, talvez como aquele grupo de pessoas onde a vida não vale a pena. Espírito Santo, Tu és real. Toque nessa pessoa agora. Toque na mente, na alma e no espírito. E traz essa pessoa à vida. Tira ela desse lugar onde ela tem achado que a vida não vale a pena.
Tira ela desse lugar onde ela já pensou, talvez, em tirar a própria vida. Mas, Senhor, o Senhor mostrou um caminho hoje aqui. O Senhor mostrou que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se essa pessoa não tem mais recursos, Pai, toca nela. E que ela reconheça e se apegue nessas verdades nos quais o Senhor já revelou aqui hoje. E que ela saia daqui, Pai, com essa certeza de que o Senhor é o caminho. É o caminho. O Senhor é a vida e é a verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro, e todos juntos, com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?